The flying car at the end was a joke. Obviously, I wasn't designing the movie for a sequel, because if I was, I never would have put the girlfriend in the car, because that became a gigantic problem in writing the sequels, and I would have only had the Doc and Marty be in the car. How many kids? Doc, what the hell are you doing? Up her feet! Okay, now what? Cafe 80s. It's one of those nostalgia places. We're not done very well. Um rapaz volta no tempo e deve conquistar sua mãe, quer dizer, fazer seu pai conquistar sua mãe pra voltar pro futuro junto com a ajuda de um cientista louco, porém genial. 4 homens que caçam fantasmas e o líder deles é um escrotão chato pra cacete. Meninos nerds comuns que se veem jogados em uma aventura épica enquanto algumas meninas que não fazem muita coisa e ajudam de vez em quando, ficam ali perto assistindo os meninos voarem suas bicicletas e serem grandes heróis. Um ciborgue que viaja no tempo pra matar a mulher que dará luz ao homem que salvará a humanidade e é protegida por um fiel soldado de seu filho, que na verdade também é seu pai. Um jovem fazendeiro que se vê em meio a uma guerra épica espacial. Um rapaz novo na cidade que deve aprender karatê pra derrotar o seu vilão ao mesmo tempo em que se apaixona pela namorada desse cara. Então, vencer o rival é conquistar sua honra, mas também a garota. Os anos 80 foram marcados por filmes com histórias de aventura deliciosas e que se tornaram extremamente populares e até hoje influenciam a forma que a gente se coloca como indivíduos, quer você tenha assistido a esses clássicos ou não. Essas histórias de aventura em que Stranger Things se baseia são histórias contadas por homens brancos héteros. E portanto, os protagonistas são meninos, rapazes, adolescentes, homens comuns de classe média estadunidense que se veem arremessados em uma aventura maior que a sua própria vida e devem conquistar a garota e triunfar perante o mal. Mas peraí, não só homens, você nunca assistiu Aliens, Léo? Sim, existem exceções, mas eu tô focando na regra aqui e não nas exceções. Não, mas peraí, será que existe mesmo uma exceção dentro desse gênero de aventura dos anos 80? Porque mesmo Aliens ou Exterminador do Futuro 2, eles não são bem exceções. É uma mulher a protagonista de Aliens, como assim não é exceção? O que eu tô chamando a atenção aqui é mais do que o órgão sexual do protagonista. É o papel de gênero dele. What's wrong, McFly? Chicken? What did you call me, Griff? E os comportamentos, expectativas e atitudes que se espera de um herói nessas aventuras dos anos 80. Eu não tô apontando aqui pra presença constante de apenas homens como protagonistas dessas histórias aventurescas, mas também protagonistas que só são fortes, só são heróis, porque exibem atributos e comportamentos ligados ao que é considerado masculino. Como esses personagens possuírem esses atributos é o que torna eles fortes, enquanto comportamentos ligados a ser feminino, como sensibilidade, não é representado como uma força. A Ripley em Aliens, a Sarah Connor em Exterminador do Futuro 2 são personagens fodas, badasses, que quebram expectativas do que se espera de alguém como elas, mas essas mulheres são enxergadas como fortes, pois têm atributos, comportamentos, atitudes ligados a ser um homem. Elas não se usam de emoções ou de empatia ou de afeto para derrotar os inimigos, como a Cinderela, por exemplo, ou Steven Universo. You're not a monster anymore. You're more than that. Who you truly are. E é aí que entra Stranger Things 3. Stranger Things homenageia e recicla um monte de elementos da cultura pop dos anos 80. Essa mesma cultura pop que idolatra apenas personagens cuja masculinidade é aquela esperada do homem, e que coloca alguém com esses comportamentos como única possibilidade de protagonismo. Pois Stranger Things pode ser uma série nostálgica que remete àquele tempo. Good night, ladies. Mas é uma série dos tempos atuais, dos anos 2010, quase 2020, e a terceira temporada nos lembra disso. Em Stranger Things 3 nós vemos um homem adulto corajoso como Magnum sendo falho ao tentar falar sobre sentimentos com a filha adolescente dele. Vemos meninos discutindo por besteira e estragando todo o plano, enquanto são as meninas que fazem o trabalho duro. Vemos um menino que é mais sensível usando essa sensibilidade finalmente como uma força e não alguém que precisa ser resgatado pelos amigos. Vemos um esforço por parte dos realizadores de apontar para como sim, a série se passa nos anos 80 e há uma grande nostalgia por essa época. Mesmo eu, que nasci nos anos 90, mas passei a minha infância devorando produções dos anos 80, sim, os anos 80 parecem mágicos, mirando para eles com os nossos olhares nostálgicos de hoje. Mas os anos 80 também foram uma época recheada de problemas de representatividade e que geraram homens como o Billy.
O Billy é a personificação, ao mesmo tempo que é a crítica que Stranger Things faz pro menino que cresceu nos anos 80, 90, cresceu assistindo filmes que gritavam pra ele que ele é o protagonista dessa história que é a vida. Cresceu com uma mãe que exibe afeto, porém um pai duro que exige masculinidade dele. E aí, o menino cresceu e descobriu que as coisas não são bem assim. Ele não é o protagonista da vida, o centro do universo, e ele se fecha em raiva, dor e ódio. Billy tá nos anos 80 em Stranger Things, mas Billy representa um homem hétero típico dos anos 2010, um homem que era uma criança assim como o Mike, e que cresceu, mas não aprendeu a revisar sua própria masculinidade, que é mimado, e não entende como o mundo não gira ao seu redor, como a TV sempre disse pra ele que girava, como ele não tem superpoderes, como não é ele que tá salvando o mundo, como as mulheres não estão caindo em seu colo, afinal ele é tão incrível, como o seu umbigo não é o centro do mundo. Os anos 80 criaram muitos tipos de homem, mas dentre eles, esse daqui, o homem babaca. Seja bem-vindo a mais um. Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Emoções, o quadro em que eu analiso os sentimentos de um personagem da cultura pop para que possamos entender melhor a ele e, por consequência, possamos entender melhor a nós mesmos para que possamos nos tornar pessoas melhores. E lembrando que eu faço conteúdo aqui, mas trago um conteúdo complementar no meu Instagram. Me segue lá para mais coisas ligadas às emoções de filmes, séries, quadrinhos, etc. E nesse Emoções eu vou analisar os homens em Stranger Things 3. Eu vou pegar pontualmente cada um deles e alguns em grupos e analisar a sua masculinidade. Vamos lá. Hopper é o policial, o xerife da cidade. Ele é a personificação do que é considerado masculino na sociedade. Corajoso, grande, alto, forte, sabe se proteger, é agressivo, é ativo, porém totalmente fechado emocionalmente. You cannot lose your temper. Maybe you could do it for me. A perda da sua filha anos atrás destruiu ele e ele não sabe lidar com sentimentos. Ele tem muito amor dentro de si, tanto que ele adora a Eleven, tanto que ele ama a Eleven. Mas por perder a sua filha antes e pela masculinidade que é imposta sobre ele por filmes e séries como Magnum, ele não acha que emoções, sentimentos, são uma força tão poderosa quanto um soco na boca, ou tortura, ou mesmo metralhar alguém. Ou talvez ele ache, mas não é forte o suficiente pra lidar com isso. E é interessante perceber como a influência da cultura pop afeta a todos em Stranger Things, não só as crianças, como a cultura pop influencia a nossa vida real. A TV diz pro Hopper que um homem como ele, o Magnum, policial, machão, usa camisa florida. E ele começa a usar. What are you wearing? A vida imita a arte, que imita a vida, que imita a arte, que imita a vida, e assim vai pro infinito. Inclusive, um colega policial que talvez não acompanhe Magnum olha pro Hopper e meio que, sei lá, tira sarro dele. That's a lot of color for you, Chief. It's cutting edge stuff, all right? It's cutting edge! Pois, roupas floridas assim? Será que um homem usa isso? Um policial usa isso? Bom, Hopper viu na TV que sim. A cultura pop diz que um homem, um policial, pode sim usar a camisa florida e isso não fere a sua masculinidade. Olha como o Magnum é homem. A cultura pop dá permissão pro Hopper. Então, Hopper usa a temporada inteira. E o bigode também. Stranger Things aponta aqui como cultura pop contribui e muitas vezes dita a forma que nós construímos nossa identidade como homem, como policial, como quem quer que seja que a TV esteja representando e como ela tá representando. Daí Hopper não consegue sequer falar pra Eleven como ele se sente com relação a ela. Ele explica direitinho no último episódio da temporada, pela carta. Feelings. Eu acho que eu nem preciso me aprofundar demais aqui. Ele fala que ele ama ela demais e ver que ela tá crescendo assusta muito ele. E o Mike, namorado da Eleven, é a personificação desse medo. Hopper sabe lá no fundo que ele se sente assim, com medo. Na verdade, nem no fundo, ele bota tudo na carta, mas ele não sabe botar isso pra fora. Ele não tem força pra fazer isso. Então o que ele faz? Ele usa a agressividade. Ele ataca a personificação, a materialização do seu medo pelo natural crescimento da filha que ele ama, ataca o Mike e ameaça ele como um pai ciumento, pois a sociedade ao seu redor, a cultura pop, não ensinou pra ele que um homem como o Magnum pode falar de sentimentos. Um homem como o Magnum usa camisa florida, mas ele resolve as coisas no soco e no tiro. Ao longo da temporada, a gente vai vendo como o Hopper, ao passar tempo com a Joyce, vai entendendo o valor dela como mulher e como indivíduo com outros atributos, com atributos ligados a ser mulher, ligados à feminilidade, tipo falar de sentimentos, se usar de instinto e não lógica. Can't just be a coincidence, Hopper. Yeah, I want to go back. Because some magnets fell off your fridge. Yes. E como isso tem o seu valor. I think we make a pretty good team.
Ele percebe a força da feminilidade da Joyce. Stranger Things aponta pra fraqueza de Hopper, pra falta que ele tem como homem. Brilliant, isn't he? Really brilliant. Is he single, too? Mas também coloca como a sua masculinidade, seus atributos ligados a ser homem, também são necessários em muitos momentos, tipo quando ele tortura o prefeito, e Joyce inclusive apoia ele nisso, percebendo que naquele caso extremo esse comportamento agressivo foi necessário. A parceria Joyce e Hopper, eles são lógica e emoção, comportamentos e expectativas ligados à feminilidade e à masculinidade, agindo juntos. E como esses comportamentos não deveriam ser ligados a nada, como ser emotivo também deveria fazer parte da masculinidade, ser agressivo também deveria fazer parte da feminilidade. Por que beijar homens também não pode fazer parte da masculinidade? Por que é preciso ter um pinto pra se sentir um homem, pra ser um homem? A relação entre esses dois é muito diferente de algo que a gente veria em um filme dos anos 80, pois ambos os atributos, os comportamentos têm valor, não apenas a força física e a razão, mas a intuição, a sensibilidade e o afeto também. Does any of this help? No. Go get me a washcloth and a bowl. É muito perceptível o movimento da série em mostrar como é assistirmos meninos serem coadjuvantes, enquanto são as meninas que fazem o trabalho duro e são as inteligentes, as protagonistas. Como a necessidade de competição entre homens, ensinado pra eles desde a infância, pois eles têm que provar ser mais homens do que os outros, mais homem do que o amiguinho. About the thing, I'm talking about New Coke. It's the same concept, dude. Actually, it's not the same concept. It is the same concept. No, it's not. Yes, it is. Hey! Nessa temporada, o mundo poderia não ter sido salvo porque os meninos ficavam toda hora brigando, um tentando mostrar que é melhor que o outro. Quantas vezes a gente já não viu em filmes histórias em que o homem deve deixar as coisas como relacionamentos de lado, coisas de mulher And you know why we can't be together. de lado pra salvar o mundo e blá blá blá. E Stranger Things mostra como, na verdade, homens são bem infantis e se dependesse deles, o mundo já teria implodido. Só porque um quer se mostrar mais homem que o outro. Na trama de Eleven e Mike, é refrescante ver a união entre Eleven e Max e como os meninos no núcleo deles são um monte de burros emocionais. Sim, eu sei que eles são crianças e não espero maturidade emocional deles. Mas o que acho ótimo nessa série é que ela representou como meninos são exatamente assim, e isso não é um mérito. Pelo contrário, é ridículo. E é ridículo que a gente não chama isso de ridículo e fica falando boys will be boys, ou isso é coisa de menino, ou meninos agem desse jeito, como se não tivesse nada pra fazer com relação a isso. Claro que tem. Ensinar meninos que eles devem ser mais como as meninas, ter atributos que são ensinados só para as meninas, mas que devem fazer parte da construção dos meninos, ser mais emotivos, ser sensíveis, e que isso não torna eles menos homens, isso não torna eles menos. Because women act on emotion and not logic. Precisely. Inclusive, eles podem beijar outros meninos se quiserem, podem se vestir com uma saia, usar maquiagem, tomar Smirnoff Ice, se portar como eles quiserem, e isso não torna eles menos homens, não torna eles menos. Who do you think should decide Elle's limits? Mike or Eleven? Mike, em determinado momento, entra em um drama parecido com o que eu falei no meu vídeo de Homem-Aranha 2, em que o homem acredita que sabe o que é melhor pra mulher, acredita que é seu poder e, portanto, sua responsabilidade proteger a mulher, quando, na verdade, tudo o que ele tá fazendo é retirar a individualidade dela e a sua autonomia como indivíduo igual a ele. She's not yours. She's her own person, fully capable of making her own decisions. She's risking her life for no reason. For no reason. Mike, que com certeza seria o grande protagonista em um filme real dos anos 80. A trama das crianças em Stranger Things 3, assim como a dos adultos também, mostra pra gente como a ideia que a gente tem do que é masculino e do que é feminino devem se mesclar nos indivíduos. Os papéis ligados à masculinidade, sim, são úteis, tipo quando o Lucas usa seu estilingue, ou o Dustin usa essa arma aqui, ou os meninos arremessam fogos de artifícios contra o monstro, tipo quando a Eleven usa seus poderes psíquicos e salva todo mundo toda hora. Isso são atributos ligados à masculinidade. Mas a feminilidade também é tão importante quanto. A Eleven atingiu o coração de Billy no episódio final. Mike, sem querer falar como ele se sente por Eleven e ela escutar isso.
a amizade entre Eleven e Max, a amizade entre os meninos, a sensibilidade do Will para perceber quando o perigo se aproxima. O poder do Will é, se bem utilizado, tão poderoso quanto o da Eleven. Ele sente quando vem perigo, ele sabe o que tá errado e como enfrentar o inimigo, e ele finalmente usa isso como força e não é o objeto passivo que os amigos agressivos devem resgatar como foi nas últimas temporadas. A história das crianças é a história de como é equivocado os filmes pop dos anos 80 terem colocado apenas comportamentos ligados à masculinidade como poderosos. Vou passar bem rápido pelas emoções do Jonathan, pois na minha opinião é bem óbvia a mensagem que a série quis passar aqui. Na trama do Jonathan e Nancy, ambos são estagiários no jornal, ambos têm a mesma formação, o mesmo background, porém Nancy é designada para servir café pros homens brancos babacas e esse Donald Trump aqui. E o Jonathan é o queridinho deles. They like you no matter what you do. E apesar do Jonathan estar do lado da Nancy, apoiar a Nancy, amar a Nancy, ele ainda é um homem e ele não consegue se colocar em seu lugar e acaba agindo de forma escrota. Nesses vídeos, eu sempre me coloco no lugar do homem, pois é isso que eu sou. E é a partir disso que eu quero expor como somos escrotos ou como podemos não ser escrotos. Eu nunca me coloco no lugar de alguém com uma vivência que eu não tenho. Pois sim, eu vou ser escroto com mulheres. Eu já fui e eu vou ser. Eu sou todo dia, pelo simples fato de ser homem, assim como Jonathan. E é importante sempre nos reavaliarmos, olharmos para nós mesmos e tentarmos ser melhores e ouvirmos as mulheres. Isso é o mais importante, ouvirmos o que elas têm a dizer. E é isso que o Jonathan não fez. E é isso que nós homens bons que amamos as mulheres fazemos toda hora. Ele se sentiu capaz de entender como ela se sente, pois ele não sabe como ela se sente. Ela sabe e cabe a ele ouvir e entender e aceitar e mudar. E nós também. E quando eu falo essas coisas aqui, eu falo para os homens. Como eu falei no início do vídeo, Billy é a personificação do homem ressentido que cresceu nos anos 80 e 90. Esse homem branco hétero cujo grupo eu pertenço mesmo sendo amarelo. Ok, por ser amarelo tem algumas diferenças, mas eu não vou entrar nisso aqui. Esse homem que cresceu assistindo a filmes como ET, Goonies, De Volta pro Futuro, Exterminador do Futuro, e ele acha que o mundo gira ao redor dele. Ele acha que ele nasceu pra ser o protagonista e todos os outros são coadjuvantes. As mulheres são coadjuvantes, as pessoas LGBT são coadjuvantes, os não brancos são coadjuvantes. A história é dele. É ele quem vai salvar o mundo das máquinas, do próprio tempo. Are you okay? É ele que vai chutar a cara do seu arqui-inimigo e conquistar a garota. É ele que vai salvar a galáxia inteira. Mas aí, ele se vê jogado num mundo em que, pessoas que não são como ele também são protagonistas, também importam, também têm valor. Uma menina negra tem valor. Uma menina lésbica tem valor, um cara sensível tem valor, a amizade entre duas meninas tem valor, a relação de uma mãe com uma filha tem valor. Não é apenas a amizade entre moleques, entre o menino e o seu pai, ou o seu mestre, ou a sua figura paterna, não. Outras vivências importam tanto quanto a desse menino dos anos 80. E ele não aceita isso. Ele vive com dor e ódio dentro de seu coração, e ele não sabe falar de sentimentos. A única forma de botar isso pra fora é através da única emoção que a sua masculinidade permite, a agressividade. E ele quer machucar os outros. Ele quer machucar esse mundo que não trata ele como ele sempre se viu representado na televisão. Se ele não é o herói, se ele não é o homem que o pai dele sempre exigiu que ele fosse. What? What there is a pussy for a son? Então tem alguma coisa errada com ele. E ele reage agressivamente. E ele machuca. Mas aí, uma menina atinge exatamente o seu ponto fraco, pois esse menino cresceu achando que deveria ser o Arnold Schwarzenegger, e alguém como o Exterminador do Futuro não sabe lidar com sentimentos, com emoções. E é aí que a Eleven ataca, na emoção. Ela lembra Billy da sua mãe, a única pessoa que ele provavelmente amou. A mãe que abandonou ele, largou ele com esse pai aqui. E Eleven derrota Billy usando uma outra habilidade. A Eleven tem masculinidade e feminilidade dentro dela. A Eleven não usa os seus poderes agressivos, a sua telecinese, mas o seu outro superpoder, seu poder de entrar na mente das pessoas e sentir o que elas sentem, a sua empatia. E ela joga na cara do Billy, ou melhor, ela perfura o coração do Billy com o afeto e os sentimentos mal resolvidos que ele tem com a sua mãe e o seu pai. E ela lembra ele do amor de sua mãe, do afeto de sua mãe e a força que isso tem. E aí esse homem pega essa força emocional e usa pra derrotar o monstro. Eleven
Eleven derrota esse homem, esse menino que nunca cresceu, atingindo exatamente em sua fraqueza. Esse menino que ainda acha que deve ser o dono do mundo, das histórias, das mulheres, o protagonista, mas que hoje é só mais um vilão. Stranger Things 3 pra mim lhe expõe, mesmo que superficialmente, como temos carinho pelos anos 80, como temos carinhos pelas coisas que amamos, mas que a gente deve ser crítico também. Devemos olhar pra trás e perceber que existem defeitos nos nossos heróis, nos nossos ícones, existem defeitos em nossa criação, nos nossos pais, na forma que a gente foi ensinado a viver. E que tudo bem, que faz parte e que na verdade isso pode ser lindo, pode ser apaixonante. É lindo, apaixonante olhar pra trás com carinho, mas também com maturidade pra perceber que hoje é muito melhor, e só é muito melhor porque existiu ontem. Eu amo os anos 80, os anos 90, eu cresci nessa época, mas eu não trocaria hoje por nada. Obrigado, anos 80. Obrigado por me ensinar que hoje é a melhor época que eu poderia estar vivendo. E eu espero que amanhã também seja. E o que você achou dessa temporada de Stranger Things? Escreve aqui pra mim que eu quero muito saber. Lembrando que eu faço conteúdo aqui. Barulho é esse? Lembrando que eu faço conteúdo aqui, mas eu trago conteúdo complementar no meu Instagram, então me siga lá também pra mais coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.